beleza, grandiosidade, glamour, fama, aplausos, querer fazer parte da maior igreja da sua cidade, a igreja mais famosa do Brasil. Mas que bobagem é essa? Quem tem o Espírito Santo, quem realmente é de Cristo, não se ilude com essas coisas. Antes, pelo contrário, prefere a simplicidade, prefere as coisas humildes. Como se deu esse processo? Depois dessa primeira fase, do século I até meados do século II, no máximo, logo houve uma influência greco-romana, ou seja, da cultura grega e da cultura romana. Por parte dos gregos, agora eu tenho apenas que ler, tá bom? Por parte dos gregos. A arte da retórica grega, exercida em discursos persuasivos, adentrou nas reuniões cristãs através de oradores profissionais que se diziam convertidos, mas aceitavam se destacar sobre os demais irmãos por fazerem discursos eloquentes, resultando no que posteriormente ficou conhecido como sermão, que conhecemos também como pregação. Essa foi a primeira influência, a influência grega, da retórica grega, dos oradores gregos, que se convertiam, que gostavam muito de falar, também falo pra caramba eu, né? E que acabavam tirando a oportunidade das outras pessoas para falarem. Como eles falavam muito bonito, isso acabou seduzindo, tá, os outros irmãos, que se acomodaram com isso. Ah, tá tão bom ouvir ele falar, ele fala tão bonito, né? Vamos ficar aqui quietinho ouvindo ele falar. Bom, a outra influência grega foi da filosofia. A filosofia grega, tá, que também influenciou no culto, trazendo questionamentos sobre assuntos transcendentes, desviou o foco do principal propósito das reuniões, que é sermos regenerados em Cristo, ou seja, transformados pelo poder do Espírito Santo, por meio da meditação da palavra, da oração, de nos espelharmos no exemplo de Cristo. Então, houve um desvio de foco. Vou ler novamente aqui. A filosofia grega, com questionamentos sobre assuntos transcendentes, desviou o foco do principal propósito das reuniões, que é sermos regenerados em Cristo, para questões sem qualquer valor prático, como, por exemplo, especular sobre a origem e destino da alma, resultando no que posteriormente ficou conhecido como teologia, que é algo diferente de discipulado. E agora dos romanos, qual foi a influência dos romanos? Duas também, principais. Eu poderia trazer outras influências gregas, e trouxe apenas duas aqui, a da retórica grega e da filosofia grega. A retórica grega trouxe para o momento de reunião cristã o que se chama sermão, onde uma pessoa só fala e o resto fica ouvindo. E a filosofia grega trouxe a teologia para a igreja. Ou seja, ficar se falando sobre questões que só trazem divisão. Porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, né? E aí há essas divisões que tem aí, causadas pelo quê? Não por Cristo, mas pela teologia que se diz cristã. Agora, influência dos romanos. O característico pragmatismo romano influenciou não apenas a dinâmica das reuniões, mas também o conceito de igreja, resultando na hierarquização entre os irmãos, na divisão entre clero e leigos, na criação de títulos e especialização de funções, como, por exemplo, pregar, cantar, né, etc. E na proibição
para questionamentos daquilo que o clero pré-estabeleceu, resultando posteriormente no em que cremos ou confissões de fé, que são uma imposição de cada denominação que gera hipocrisia interna e pode ocasionar divisões externas. Pena que eu não tenho tempo para mostrar para vocês aqui o trecho de um recorte de um podcast onde um pastor, ele confessa isso, que quando alguém se converte a Cristo, ela é obrigada, quando ela vai para uma denominação, obrigada a acreditar do jeito que aquela denominação ensina, sem questionamento, tá? Então, se ela vai para uma denominação que coloca como doutrina o pré-tribulacionismo, ela é obrigada a ser pré-tribulacionista. Se ela vai para outra que está na doutrina da igreja, no em que cremos, o pós-tribulacionismo, então ela é obrigada a ser pós-tribulacionista. Isso gera hipocrisia, porque às vezes o irmão que ali está, ele, meditando na palavra, vai perceber que tem alguma coisa errada ali, mas ele tem que fingir que é uma coisa ou outra, porque senão ele vai ser chamado de herege, de cismático, de alguém que quer causar confusão, né? Agora, de onde veio essa imposição dogmática? Do pragmatismo romano. E do romanismo também, né? Da influência da cultura romana, nós vemos o seguinte: após a suposta conversão do imperador Constantino, no início do século IV, os cristãos que antes se reuniam em grupos pequenos nas casas foram seduzidos a se reunirem em suntuosas edificações, construídas com patrocínio do Império Romano, mas onde todos tinham que se assentar em formato de auditório. Você sabe como é o formato de auditório? É aquele formato igual num cinema, igual num teatro, onde não há mais dinâmica entre os presentes, porque todos têm que olhar para a mesma direção e ouvir uma só pessoa. O que trouxe essa influência que mudou o estilo de reunião, que na sinagoga todos podiam falar e uns ver os outros, né? Foi a influência romana, do Império Romano. Após a conversão de Constantino, que construiu catedrais, basílicas, no estilo, inclusive, romano, e com esse formato de auditório. As pessoas, então, tinham que olhar para aquele que, após Constantino, começou a ser chamado de sacerdote, que até então não havia isso, porque em Cristo somos todos sacerdotes, no sentido de que todos nós temos acesso a Deus, e o qual, inclusive, esse sacerdote recebia regalias do império, tal como isenção de impostos e alguns deles até mesmo salário sacerdotal. Então, este modelo que hoje aí está, começou assim. Primeiramente, com uma influência que eu até considero positiva da sinagoga, porque naquelas reuniões todos se assentavam para compartilhar juntos da palavra, se edificarem mutuamente. Porém, havia dia e hora marcado, no caso dos encontros em sinagoga, era aos sábados, né? Então, houve, primeiramente, essa influência do dia, da hora, sinagoga. Só que não era, entre os primeiros discípulos de Cristo, não havia a ideia de que isso era o culto, porque eles compreendiam que o culto é toda a nossa vida, e não apenas um determinado horário aos sábados, tá? Eles participavam de reuniões assim? Participavam, ensinavam que Jesus é o Cristo, como Paulo fazia, nem sempre a mensagem era recebida e muitas vezes Paulo teve que fugir até, porque não acreditavam no que ele estava falando, mas havia essa influência inicial. Aí depois veio a influência da cultura greco-romana, e tudo que eu estou falando aqui é provado historicamente. Eu ainda pretendo gravar vídeos, não nesse canal, mas no meu canal pessoal, Alan Capriles,
fazendo a leitura de livros que comprovam o que eu estou falando aqui. Tá? Livros, não é apenas um, vários livros. E em terceiro lugar, mais recentemente, essa reunião que chamam de culto foi contaminado pela cultura norte-americana, principalmente a norte-americana, pelo menos no Brasil. Após a Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos se destacando como a nação mais rica e militarmente poderosa, alguns costumes característicos dos norte-americanos contaminaram as igrejas. Primeiramente as de lá, que foram imitadas pelas daqui e de outros lugares também do mundo. E quais são essas características, né? Primeiro, a condução da igreja como empresa visando lucro. Isso começou lá, em território norte-americano. Igreja vista como empresa e conduzida como empresa. Segundo, a competição entre igrejas, visando números de membros. Terceiro, a transformação do culto em um show. Você já reparou como o norte-americano gosta de show, gosta de apresentação? Né? Inclusive os filmes norte-americanos mais antigos, né, década aí de 60, 70, muitos desses filmes tinha sempre um momento de alguém cantando. Lembra daquele filme, você já ouviu falar o título, né? Dançando na Chuva, né? Uma coisa irritante, porque o americano gosta disso, gosta de sapateado, de dança, de glamour, né? Colocaram isso nos cultos também. E aqui no Brasil, isso aí está sendo imitado, e há muito tempo já. E, em quarto lugar, eu poderia dar outras características, essas são as principais. A busca de Deus por interesse material. Uma nação extremamente materialista, que tem coisas positivas também, é claro, mas extremamente materialista, teve nas suas reuniões cristãs o materialismo inserido. Pessoas buscando a Deus por interesse, no que veio se tornar até uma suposta teologia, que é a chamada teologia da prosperidade, que se trata de uma grande mentira. Então, eu tenho que concluir, já estourei 1 hora de vídeo para variar, né? E eu concluo recapitulando aqui. Então, vou apenas ler, tá? Ou tentar aqui ler, sem parar para comentar algo. Recapitulando. O culto a Deus deve ser toda a nossa vida, e não apenas algumas horas por semana em determinado lugar. Isso é o que significa adorar a Deus em espírito, isto é, em todo tempo e onde estivermos. E em verdade, ou seja, sem hipocrisia. Por isso, as reuniões cristãs não eram chamadas de culto, pois os primeiros discípulos de Cristo compreendiam que toda a nossa vida é uma constante adoração ao Senhor. Ponto número 2, na nossa conclusão. O congregar é importante. Porém, de acordo com a nova aliança em Cristo, revelada nos escritos do Novo Testamento, a reunião cristã deve ter como propósito a mútua edificação em Cristo, com oportunidades para todos compartilharem o que têm aprendido de prático com o Senhor. Nós temos exemplos de que as reuniões eram assim em epístolas. Isto nos transparece em alguns momentos, como, por exemplo, Romanos capítulo 15, versículo 14. Se quiser, anote aí. Não vai dar tempo de abrir, tá? Um por um. Romanos 15, 14. 1 Coríntios 14, versículo 26. Colossenses capítulo 3, versículo 16. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Nestas 5 passagens, tá, aqui, ou 4 passagens, fica evidente, até há outras, mas essas são as principais, fica evidente que havia uma dinâmica de mútua edificação em Cristo, onde os irmãos exortavam uns aos outros, admoestavam uns aos outros, ensinavam uns aos outros, todos igualmente,
aprendiam e ensinavam. Porque ninguém estava ali disputando título, cargo, honras, tá? Terceiro ponto, o local para orarmos, ensinarmos e aprendermos o que Cristo nos ensinou é o que menos importa, tá? O local é o que menos importa, esse local para orarmos, ensinarmos e aprendermos o que Cristo nos ensinou. Não estou com isso dizendo que seja errado haver um local para estas reuniões. Não estou dizendo que seja errado haver um local para estas reuniões, tá? Mas o local é o que menos importa, porque o mais importante é o que acontece quando nós estamos reunidos. Se está havendo mútua edificação em Cristo. E talvez alguém dirá, bem, no local onde nós nos encontramos, cabem 500 pessoas, e geralmente tem no mínimo 300 reunidas. Como poderíamos ter uma reunião de mútua edificação? Pois é, aí é que está o problema. Lembram que eu falei da influência que houve após o século IV, influência do Império Romano, que começou a construir catedrais, basílicas para reuniões cristãs e atraindo com beleza, com a beleza do templo, né? E aqueles irmãos que se reuniam em grupos pequenos nas casas, onde havia a possibilidade de mútua edificação em Cristo, começaram a ser atraídos para reuniões onde eles não podiam mais falar, porque não havia mais essa possibilidade. E nem se houvesse seria possível, porque era um local onde cabiam 500 pessoas, 300, 200, ou mesmo 100 pessoas, e numa reunião com 100 pessoas não dá para ter uma reunião de oportunidades. Não dá. Pelo menos não com justiça. Agora, numa reunião onde estão reunidas 15 pessoas, 10 pessoas, há oportunidade para todos falarem. Você compreende como as coisas fugiram do modelo realmente do Novo Testamento? Quando as epístolas eram escritas para congregações com poucos irmãos. Romanos 16, o capítulo 16 de Romanos, por exemplo, ali nós temos pelo menos 4 congregações sendo mencionadas naquelas saudações de Paulo ali, casas que recebiam irmãos, e Paulo está então escrevendo uma epístola para ser lida em cada uma daquelas casas onde os irmãos se reuniam. Então, quando diz epístola aos Romanos, não pense você que havia uma catedral romana. Não, não havia isso. No século I, não havia. As epístolas que Paulo escrevia eram lidas nas casas, para grupos pequenos de irmãos da mesma cidade, que se conheciam, que uma congregação ajudava a outra. Era assim. Esse é o modelo mais bíblico, mais correto. Não estou com isso dizendo que alguém não possa trazer uma palavra mais longa, de 15 minutos, mas desde que não impeça os outros de falarem também. Agora, é claro que numa reunião com 100 pessoas, só dá para um falar, no máximo 2. Você vai dar oportunidade para todo mundo? É impossível, né? Então, o modelo realmente bíblico de reunião cristã, que hoje é chamada de culto, não vou dizer que é errado chamar de culto, mas o culto é toda a nossa vida. Então, quando alguém chama a reunião cristã de culto, é como se estivesse limitando o culto àquele momento. E a pessoa, então, ela vai tendo a ideia errada de que o culto que ela prestou a Deus foi apenas naquelas 2 horas de reunião. E que agora ela está com a missão cumprida e o resto da semana ela passa desligada de Deus e está tudo certo. Não, não está tudo certo, não. O culto tem que ser a nossa vida. E aquelas 2 horas de reunião cristã também são um culto ao Senhor. Também. Não é que seja apenas aquilo o culto ao Senhor. Tá? Então, meu Deus, sabe qual é o problema? Os valores hoje estão tão invertidos que quem ensina a verdade em Cristo que eu estou ensinando é chamado de herege. Quem ensina a verdade em Cristo é chamado de alguém que quer causar confusão, contenda.
quando, na verdade, eu estou sendo completamente bíblico e dizendo toda a verdade em Cristo, irmãos. Se nós estamos em Cristo realmente, o seu Santo Espírito habita em nós e nos leva a não buscar beleza, grandiosidade, glamour, fama, aplausos, querer fazer parte da maior igreja da sua cidade, a igreja mais famosa do Brasil. Mas que bobagem é essa? Quem tem o Espírito Santo, quem realmente é de Cristo, não se ilude com essas coisas. Antes, pelo contrário, prefere a simplicidade, prefere as coisas humildes. Agora, quem não lê o Novo Testamento, quem não tem intimidade com Cristo, não entende o que eu estou falando. Eu encerro com a leitura de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3, como uma advertência para nós. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3. Porque estou zeloso. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo.